Quero conversar agora novamente com o Bruno Pinheiro, porque parlamentares da oposição conseguiram reunir o número de assinaturas necessárias para a abertura da CPI dos Correios no Senado. Ô Bruno Pinheiro, e como é que vai ficar a pressão do governo? Porque há, claro, uma vontade do governo para que Davi Alcolumbre não coloque ela em pauta, não permita que ela aconteça. Mas a assinatura da oposição vem e vem quicando. Como é que vai ser, hein? É segurar essa onda, né, Evandro? Só para entender, 28 assinaturas já foram recolhidas nessas últimas horas, ou seja, atingiu o número necessário lá no Senado Federal, 28 senadores, tanto do Partido Liberal, do PP e até do União. Legenda que tem espaço dentro do governo, acabaram assinando. Agora, o que deve acontecer é Alcolumbre aceitar esse requerimento e fazer a leitura no plenário do Senado Federal. A gente relembra que nos últimos dias esse rombo fiscal nas contas do governo e aí justamente esse aumento da dívida pública também se falando sobre os Correios, teve uma complicação, aumentou e muito, afetou o serviço, inclusive, que é oferecido para a comunidade, quem depende desse serviço. Os parlamentares começaram uma ginástica, tanto aqui na Câmara quanto no Senado Federal. Aqui não conseguiu o número suficiente ainda, mas no Senado já alcançou essas 28 assinaturas. Agora fica nas mãos de Alcolumbre, que está se equilibrando ali entre os aliados do governo e também aliados da oposição, já que ele conseguiu se eleger com este acordo fechado tanto com apoiadores do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Alcolumbre, que tem adotado um comportamento bem mais restrito, na verdade, não tem conversado tanto, não tem dado declarações diferente de Hugo Mota, que tem conversado muito com a imprensa nesses últimos dias. Alcolumbre não, de quando se elegeu, deu só uma entrevista coletiva, uma entrevista logo na sequência e não tem dado declarações. É um tipo de conversar mais nos bastidores, na verdade. Então, há esse ânimo da oposição que eles vão conseguir emplacar esta CPI. A gente relembra ainda que lá em 2004 a CPI dos Correios foi importante para revelar outros casos dentro do governo também. Então agora é essa expectativa. Mas, como eu disse, Alcolumbre tem feito justamente o que é importante neste momento. Evandro, se falando numa comparação, numa dança aí, né? A gente tem vários cantores aqui, José Maria, Gustavo Segré, numa dança, Alcolumbre está fazendo o jeito certo. Um passo para lá, um passo para cá e vai se equilibrando aí para conseguir vencer esse grande desafio pela frente. Beleza, Bruno Pinheiro. A gente vai saber que música que o Segré e o Zé vão cantar, então, para essa assinatura da CPI dos Correios. Qual que você indica, Gustavo Segré? Já tem aí? Qual, a música, Evandro? Eu sei que vou te amar, seria a música, porque é o dinheiro que está gastando o Correio e os dirigentes do Correio, que mesmo com um rombo gigantesco, e é rombo mesmo, viu? Mesmo que alguns dirigentes do governo digam que o rombo não é rombo, que se autopercebe rombo, mas que é lucro, mas que pode ser prejuízo. É uma bagunça. Então, e o problema, Evandro, é que mesmo com esse rombo mesmo, que é prejuízo sim, gastam um monte de coisas em benefícios próprios, passagem de avião, hotelaria caríssima, recursos que poderiam ser evitados. Isso que acontece, são modos de administrar o dinheiro do outro. E esse modo não está muito bem, não. O rombo é rombo, sim, e os Correios têm muita explicação para dar. Tomara que a CPI saia. O secretário, tem até um detalhe interessante, porque embora os Correios tenham registrado rombo nos últimos anos, o valor gasto com os dirigentes aumentou. Então isso gera uma pressão ainda maior sobre explicações do governo, Zé Maria. Pois é, eu indicaria um tango argentino, nesse vai, não vai, né? Faz que vai, não vai, essa história dos Correios de privatizar ou não. Olha, Cine, a primeira CPI dos Correios foi uma crise fortíssima no primeiro governo Lula, né? Foi uma CPI assim, muito forte, iniciada com um filme, uma gravação de um funcionário do Correio recebendo um maço de dinheiro. Roberto Jefferson entendeu que aquilo era um ataque ao partido dele, ao PTB, desferiu um contragolpe contra o então primeiro-ministro do país, José Disseu, que era o ministro-chefe da Casa Civil, mas que andava aqui na esplanada dos ministérios, chamando a atenção dos outros ministros, ou seja, funcionava como o primeiro-ministro.
E aí caiu no colo de José Disseu, né? Atingiu também Luiz Guxiquem, que era o secretário de comunicação, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Lula, ou seja, provocou um abalo muito grande que acabou no mensalão. Um relatório muito bom do Osmar Serralho, né? Um deputado que era muito atuante quando era deputado, e provocou um abalo muito grande para se ter uma ideia. Então, a gente não deve desprezar uma CPI. E vou voltar àquele chavão de sempre. A gente sabe como começa e não sabe como acaba. Olangani, o Zé muito bem lembrou, né? O quanto uma CPI dos Correios faz arrepiar os cabelos ali de quem está novamente no poder. E como é que você avalia esse movimento que vai ser traçado agora? Porque a oposição vem firme com assinaturas. A situação olha com, digamos assim, preocupação, a possibilidade disso passar. O governo apoiou a eleição de Davi Alcolumbre e agora conta, de certa forma, com essa contrapartida. E aí? Exatamente. Antes de mais nada, eu indicaria Tchê Tchê de Gustavo Lima, né? Porque é um movimento aí crescente da oposição e que causa, evidentemente, preocupação no governo. E aí todas as apostas, né, de que, de alguma maneira, Davi Alcolumbre não siga adiante com essa CPI. Agora, de qualquer maneira, é algo que precisa ser investigado, Evandro. É inadmissível uma empresa estatal dar prejuízos consecutivos por anos, porque esse prejuízo ele é pago pela sociedade brasileira. Se a empresa é estatal, o dinheiro vem do contribuinte. Se é uma empresa privada, e é por isso que eu defendo privatização, não tem nenhum problema. Quem arca com o prejuízo é a própria empresa ou as pessoas envolvidas com a empresa, mas não é toda a sociedade. No caso dos Correios, a gente, de alguma maneira, está arcando com esse prejuízo. E aí a gente precisa saber, será que todo esse déficit dos Correios é ligado a uma má gestão ou é ligado à corrupção ou ambos? Por isso que precisa ser investigado. E se o passado é um bom guia, CPI dos Correios desembocou no mensalão. Arremate, Kriegner. Olha, Evandro, eu vou ser bem sincero aqui, eu tenho perdido um pouco a fé nas CPIs ultimamente. Por causa dos últimos anos? Exato, as últimas que a gente tem visto, especialmente agora no Senado, a gente teve o episódio, está vendo agora, lamentável, o episódio da CPI das apostas, né? Como foi um espetáculo, uma coisa para ganhar like, para aparecer, lacrar. Então, eu estou com bastante dificuldade de acreditar que essa CPI possa ser, de fato, conclusiva e benéfica para a população. Eu estou com o Alan nisso aqui, a questão de a gente precisa investigar para que não venha dar realmente problemas e não venha dar mais prejuízo e a gente tenha mais um buraco fiscal no nosso país, né? Eu sou a favor da privatização dos Correios. Agora, o trabalho de investigação, esse realmente eu acho que já está comprometido com tanto interesse eleitoral. Me pergunto até se o governo não chegar e garantir uns carguinhos ali dentro do Correio para alguns dos senadores envolvidos na CPI, se essa CPI não vai ser talvez até mais branda. Então eu estou com até perdendo a fé nas CPIs aí. Tá cético. Cético, acho que essa é a palavra. Eu não quero ser aqui negativo, quero trazer uma palavra de esperança para o nosso telespectador, mas não dá para não ser realista nesse cenário. Não, mas aqui a gente gosta da realidade, viu? Pode ficar tranquilo.